Então, graça e paz a todos e a todas. Bem, Nós estamos no curso de teologia do STPC, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Eu sou, Boa tarde, pessoal. eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a disciplina de Línguas Originais, Grego Bíblico 1. E nós estamos aqui, eu sou o professor Gilberto Rebouças, e hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus nos originais. Antes de tudo, como é nosso costume, Deus abençoe a todos e a todas, né? Vamos orar pela pastora Holanda, que ela estava viajando, o carro deu algum problema e ela estava precisando de oração. Então, agora, vamos desligar os microfones, deixa só o meu, e nós vamos ler, como é nosso costume, um texto da Bíblia. 10, 48. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos na tua presença nesta tarde para estudarmos a língua grega. Foi da tua vontade que o Novo Testamento viesse em primeira mão na língua grega. Então, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a aprender, ensina-nos a língua grega. Em nome de Jesus eu te peço, oro, proteja-nos do mal, dá-nos iluminação e unção. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então vamos lá. Pessoal, o microfone do irmão Joaquim está... Eu fiz aqui tipo para criança, né? Eu sou alfa, eu sou o agri, eu sou a brasileiro. Então, eu fiz isso aqui, mandei para vocês. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver a questão dos diacríticos. Toda palavra em grego, ela tem diacrítico, que são os acentos, como no português. Irmão Joaquim, seu microfone está chiando, eu acho que o ventilador. Tá ligado, muito obrigado. Tá ligado ainda, pessoal, aí. Então, toda palavra em grego, tá ligado, irmão Joaquim, seu microfone tá ligado. Como no português, continua ligado, viu? Nós temos, no grego, em todas as palavras, não em apenas algumas, mas em todas, né? Há algumas exceções, mas é que
aquela palavra. O que é que eu dizia aqui, meu Joaquim? Está conseguindo aí não, viu? É, todas as palavras, elas têm acento, elas têm traços como o nosso hífen. Então, hoje nós vamos conhecer os diacríticos da língua grega, né? Em primeiro lugar. Está conseguindo não, né, meu Joaquim? Então, como no português, na língua grega nós temos o acento agudo. Esse acento agudo, sempre, ele já vem acentuado. Tá? No grego, tudo vem acentuado. Eu vou mostrar aqui. Então, esse é o texto grego. Já tem os acentos. Né? É só para quando você colocar os olhos no texto grego, você saber o que é cada coisa que tem lá, cada sinal, cada acento, que a gente chama de diacrítico. Então, no grego já vem tudo. É só para você saber o que é, para quando for na hora da leitura. Então, tem o acento agudo. Esse acento agudo é igual ao nosso. Só que ele pode vir na última palavra, na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Então, na língua grega, você vai ver isso aqui em cima de uma vogal e vai saber que o acento ele tem uma utilidade, que é indicar para nós a sílaba tônica. Então, nós temos aqui, na antepenúltima, pneumati, que é espírito, pneuma, encrateia, aqui ó, em cima do A, e estalrosan, que é o verbo. Então, aqui em cima do Y. No ditongo, tudo cai em cima da pobre da segunda vogal. No ditongo, tudo cai em cima da segunda vogal. Então, aqui na penúltima, pistes, que é a palavra fé, aqui no I, o acento agudo. Nomos, que é lei, erga, obra, trabalho. Aí, na última sílaba, nós temos a palavra hará, ou cará, que é a palavra alegria. Né? Então, nós temos aqui no alvo, sarcós, que é da carne, aqui em cima do O. E adelfoi, que é irmãos, no plural. Então, nós estamos vendo que no grego nós temos o acento agudo. No grego, também, nós temos o acento circunflexo. O acento circunflexo. Então, vamos fazer um acordo. Eu vou dando a aula e vocês vão perguntando ou tirando as dúvidas, correto? Sim ou não? Ok, ok, professor. Muito obrigado. Irmãos, me digam uma coisa. Todas as vezes que eu termino um assunto, eu pergunto a vocês se vocês entenderam. Sim, sim, sim. Sim, Pergunto ou não pergunto? pergunta. Pergunta, pergunta. Muito obrigado. Vocês são ótimos. É porque, assim, há pessoas que mandam mensagem no meu privado. Professor, mas ainda não aprendi isso. Não aprendi aqui.
Meu irmão, minha irmã, como é que eu vou saber se eu pergunto e você não diz, ó, professor, não estou entendendo. Dá para eu saber, pessoal? Não, não. Não, ainda não. Se eu ensinei na primeira aula a fazer as letras, Ensinou. Sim, Sim. ensinei ou não ensinei? Ensinou. sim, sim. Como é que a pessoa vai me perguntar agora como fazer uma letra? Eu respondo por educação. Certo? Então, o que que acontece? Eu boto as coisas no grupo, vocês já viram. Eu coloco as coisas no grupo, aí a pessoa não lê. Eu acabo de botar, não recebo trabalho aqui no WhatsApp. Vocês viram isso? Botei um monte. Aí, assim que eu acabo, a pessoa manda o trabalho no WhatsApp. 600 vezes. É demais, né? Por dia. Eu digo assim, não recebo. Assim que eu acabo de escrever, a pessoa manda lá pelo WhatsApp. A pessoa não leu, está em cima. Aí, professor, qual é o trabalho? Pessoal, eu não mandei uma ementa para vocês? Sim. Mandei ou não mandei? Mandou. Mandou. Vamos lá, eu quero ouvir todo mundo aí. Mandou. 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 E a ementa não diz tudo o que vai acontecer em grego 1 e grego 2? Sim. Não diz o dia do trabalho? Sim. Não diz o dia da prova? Sim. Como é que o aluno manda mensagem para mim no meu privado? Vai matar o cão. Quer matar? Vai matar o cão. A pessoa manda. Eu tenho o maior trabalho de fazer uma ementa. O aluno, professor, como é que faz? Isso. Vão matar o cão. E outra coisa, quem deixa. Irmão, seu microfone está funcionando. Deixa eu dizer outra coisa, pessoal. Quem chega em qualquer. Isso aqui eu estou ajudando. Quem chega depois, em qualquer faculdade, tem que perguntar aos alunos que foram antes o que já foi dado. Tem que chegar e, pessoal, ó, eu cheguei atrasado, eu comecei na segunda aula, na terceira, qual é o material, como é que está, em que pé está. E aí os outros alunos respondem. E também, pelo amor de Deus, não apaguem do celular as coisas que a gente manda. Porque aí fica, professor, manda para mim, professor. Professor, quais são os trabalhos? Deu vontade de eu dizer uma galinha preta, uma vela e farofa. Porque eu já botei tudo aí. Eu fico até 3 da madrugada preparando aula como se fosse para criança. Eu sou o A brasileiro. Eu sou o B brasileiro. Eu sou o B grego. E muita gente, no primeiro dia, eu já mandei o material com a ementa, com os exercícios. Mandei ou não mandei? Sim ou não? Sim. Sim. É. Então, eu mandei tudo. Aí a pessoa fica, professor, qual é o primeiro material? Sei lá. Eu já mandei. Irmãos, olha, vou abrir meu coração para vocês. Eu gostaria de atender individualmente cada um. Eu gostaria de ensinar até a usar o Google Meet, de ensinar a fazer um trabalho. Mas, irmãos, eu coordeno, eu dou aula todos os dias.
eu não tenho tempo de ficar atendendo ao aluno individualmente. Entendam isso. E quando vocês tiverem dúvidas, a hora de perguntar é na aula. Pelo amor de Deus, não fique em dúvida e fique calado e venha me perguntar depois. Se você tem dúvida, eu, pastor Gilberto Rebouças, professor deste seminário, eu tenho o maior prazer, eu sei que ninguém é obrigado a aprender, mas eu tenho o maior prazer em repetir. Não tem problema em repetir. Agora, eu não gosto, eu sou sincero, eu fico mordido quando o aluno não pergunta e depois vem me perturbar no meu privado. Eu fico mordido quando o aluno, a aluna, passa a aula toda calada, assiste a aula depois e não faz uma pergunta na próxima aula. Eu pergunto aqui, entendeu? Entendemos. Entendeu? Entendemos. Aprenderam como faz a letra? Aprendemos. Professor, eu não sei como faz a letra, não. A matar o cão. Vamos lá. Agora nós vamos continuar nossa... Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Então, não tenham vergonha, nem medo de fazer pergunta. Eu tenho o maior prazer em responder. Né? Agora, depois, no meu privado, vá matar o cão. Né? Vá matar o cão. A hora de fazer pergunta é aqui. Eu tenho o maior prazer. Então, eu não tenho tempo. Se eu pudesse, claro, que você chegaria, eu fazia uma reunião só com você. Mesmo qual é a dúvida? Diga aí, por favor, vamos lá. Mas eu não tenho tempo. Então, pelo amor de Deus, entenda. A hora de você fazer é aqui. Se você não faz, a culpa não é minha. Vamos lá. Acento circunflexo. Nós temos 3 maneiras de fazer o acento circunflexo. Que é como o nosso tio, como o nosso, começar meia-luazinha. Então, tem essas 3 maneiras aí. E aí, o acento circunflexo, o acento agudo vem na última, na penúltima ou na antepenúltima. O acento circunflexo, ele só vem na última e na penúltima. Como, por exemplo, aqui, ó. Tauta. Tauta. Tauta é esta. Veja, no ditongo, a segunda vogal, como eu disse, que vai receber o acento. Raima, que é a palavra sangue. Daí é mos. Emo. A palavra rema, que é palavra. Veja que o acento está sobre o eta. Rimás, que é a palavra voz, é o pronome vós. Então, você vai ver que ele vem aqui na primeira sílaba, na penúltima, e aqui ele vem na última. Fos, que é a palavra luz. Autor. Mostré. Né? Mossés. Mossés. Você não vai encontrar lá na Grécia Moisés, porque o sigma nunca tem som de S. Mossés. Mossés. Mas, professor, não é só um? É, mas o sigma é sempre sibilante. Mossés. E a palavra farisaios.
farisaio, que é fariseu. Então, nós temos agora o acento grave. O acento grave ele só vem na última sílaba. Olói, que é muitos. Rios. Aí você lembra do nosso ui. O ditongo ui. Rios, que é filho, cai. Professor, não é cair? Não, porque aqui é ditongo. E no ditongo, o acento, no grego, ele cai na segunda sílaba. Então, em ditongo, a segunda sílaba é a que recebe, a segunda letra do ditongo é a que recebe tudo, coitado, é o que recebe tudo. Agora eu pergunto. Há alguma pergunta? Deu para entender, pessoal? Olha aí, ó. Sim ou não, pelo amor de Deus? Sim. Só um. Pessoal, tem o chat também aí, vocês podem. Então, nós temos 3 acentos. Né? O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Aí, aqui, eu coloquei um texto. Você vai ver que aqui nós temos o acento agudo. Aqui nós temos o acento grave. Aqui nós temos o acento agudo. E aqui nós temos o acento circunflexo. Então, você vai vendo aqui, ó, nós temos aqui também o circunflexo. Então, nós temos aí. Então, os acentos, vocês já sabem entrar no grego, pessoal? Se você encontrar um acento, você já sabe. Por favor, alguém responda aí, pelo amor de Deus. Sim ou não, pessoal? Ainda não, professor. Ah, o que você não entendeu, pastor Walter? Diga aí, meu irmão. Rapaz, eu estou vendo aqui só a posição dos acentos. No grego, nós temos 3 acentos, certo? Nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo e nós temos o acento grave. Certo? Então, É por grave, exemplo, é grave. Esse acento é grave. É o agudo, circunflexo E o grave. e o grave, né? Pronto, obrigado. Então, qual é a função? Olha aí, ó. Parabéns, pastor. Pessoal, na dúvida, pergunte. Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, nós temos a palavra ego. Está aqui o acento. Que acento é esse, pessoal? O agudo. Agudo. Nós temos o acento. Que acento é esse? O grave, esse é o grave. Grave. Olha aí. Aqui, emu. Nós temos o acento. Que acento é esse? Circunflexo. Circunflexo. Parabéns. Olha aí. Olha aí, Julinho, as crianças como estão melhorando. Né? Perguntando. O agudo. O professor... O professor só muda a posição do... Professor Diga, meu Gilberto, irmão. Diga, meu irmão. o agudo para o grave só muda a posição, né, dele? Meu. É um para lá, outro para cá, como é? É igual da língua portuguesa, pessoal. Só que no grego,
o acento só serve para uma coisa, para indicar a sílaba tônica. Qual é a função do artigo? Indicar a sílaba tônica. a Pronto, sílaba só isso. tônica. Então, no grego, toda palavra vai ter um acento. Para dizer para você qual é a sílaba tônica. É só isso. Então, o grego, ele diz assim, ó, rodos. Então, para eu não dizer rodos, ele bota o acento. Rodos. Que é a palavra caminho. Então, ele diz assim, ego. Bota o acento. Só para eu não dizer ego. No grego, é ego. Eu. Então, tem o acento, né? Toda palavra tem acento, só para que a gente não erre na pronúncia. Por exemplo, aqui a palavra, ó, que acento é esse aqui? O roubo está bem grande. Aqui, pessoal, Eu grave. é o agudo. Cadê? Assim é agudo. É o acento. Ó, deixa eu explicar aqui para você. O problema aí é de língua portuguesa, certo? Mas eu vou ajudar. Porque aprendi a amar vocês. O zerei. O zero. Então, pessoal, porque eu aprendi a amar vocês. Eu só explico as coisas para que o aluno não se vicie. Por quê? Nós lemos um texto. Qual foi o texto que nós lemos na abertura da nossa aula? Sobre Marta e Maria. Lucas 10, 28 a 40. Ô povo crente. Ailton, o que foi que nós lemos, Ailton? Lucas 10, 38 a 42. É crente. Eu, sou pastor, meu amigo. O que nós lemos, Ailton? Deixa eu ligar o microfone aqui, pastor. Lucas 10, do 28 ao 45. Pronto. Pessoal, quando a gente vai estudar, a dedicação tem que ser completa. Vocês viram que Jesus foi, sentou, Marta e Maria, elas tiveram uma atitude diferente. É porque eu não sei ser só professor. Pastor Walter, o seu microfone está aberto. Eu não sei ser só professor. O que acontece? Não dá para você estar fazendo 1000 coisas e estudar. Marta continuou trabalhando e queria ouvir Jesus. Maria sentou-se. E Jesus se importou com quem? Maria. Ele disse, ela escolheu a boa parte. Então, quando a gente vai estudar, a gente escolhe um lugar mais tranquilo, a gente sacraliza aquele dia. O que quer dizer? Quer dizer, rapaz, ó, eu sou um pastor, um obreiro, eu quero estudar. Minha aula é sábado à tarde. Então, sábado à tarde, de 14 horas às 16, é sagrado. Essa só se for uma coisa muito séria. Mas todos os meus alunos, diga na sua igreja que aquele sábado, para o aluno que quer realmente estudar, aquele sábado é sagrado.
Os meus alunos que são pastores na Assembleia de Deus já dizem logo, ó, pessoal, não contem comigo no dia da minha aula. Minha aula é sagrada. Não dá, mesmo, para você assistir e cortar cenoura. Jesus disse, Marta, Marta. Então, escolha um momento, arrume um lugar que é só para você. Aqui eu me tranco. Arrume um lugar só para você e estude. E declare esse dia sagrado. Porque esse é o momento onde você vai estudar. Não dá para fazer a mulher passando, o menino passando, o ônibus passando, você fazendo 10 coisas. Deu para entender, pessoal? Sim. Amém, professor. Amém. Sim. Então, diga para suas ovelhas, olha, está morrendo, chame o auxiliar. Para isso, você precisa de auxiliar, que é para você poder ter tempo. Porque senão, meu irmão, nem Jesus vai ensinar nada. O estudo exige prioridade, a gente tem que priorizar. Então, lá. Agora, no grego, existe um sinalzinho que não há no português, chamado de aspiração ao espírito. Então, toda palavra que começa com uma vogal, com um ditongo ou com a consoante rho, vai receber sobre ela um sinal que é chamado de aspiração. E no grego clássico é chamado de espírito. É porque no grego o A pode ser A ou pode ser Ra, Ra, com som de R. Então, o grego criou 2 sinais para dizer quando é A, é, e outro sinal para dizer quando é Ra, Ré, Ri. Então, nós temos a aspiração branda, que é esse Czinho aqui, ó. A aspiração branda, ela não muda nada. É só para dizer que aqui você pronuncia a vogal do jeito que ela é. Ego, que é eu. Estin, agora eu já estou colocando as palavras em grego. Estin. Então, eu estou colocando é. E com. Como ela vem sobre o ditongo, então essa aspiraçãozinha, esse Czinho em cima, vem na segunda letra. No ditongo, tudo cai em cima da segunda letra. Então, isso aqui chama-se aspiração branda. A aspiração branda é esse Czinho, né, ao contrário, e vem em cima da vogal do ditongo ou da consoante rho. Então, vamos lá, repitam comigo, por favor. E o Juninho. Toda palavra Toda palavra iniciada iniciada com vogal, Com com vogal, vogal, ditongo ditongo, ditongo, ou a consoante rho, com a A consoante consoante, rho recebe um sinal recebe recebe o um sinal sinal chamado aspiração. chamada chamado aspiração. Então, a aspiração breve, ela não muda. Então, você lê, é mesmo. Ela está dizendo assim, aqui não tem som aspirado, som de R. Então, o grego é tão cuidadoso que ele faz até isso. Então, tem aqui, em é a preposição em. Aí, ó, agape. Né? Oikia, que é a palavra casa. Pastor Walter, seu microfone está aberto. Oikia. Então, ele vem em cima, quando é ditongo, em cima da segunda letra.
Pastor, E eu, a pronúncia de agape diga-me, é HP, é? oi? Qual é a pronúncia correta? É agape ou é HP? HP. Onde é que está o acento? Eu vou fazer aqui bem curtinho, bem pequenininho. Lugar. Ah, então como é a pronúncia? Agape. Ah, olha aí. E, Parabéns. e Parabéns. Todo mundo. a minha pergunta é, o que é que esse N está fazendo aí se a pronúncia dele é I? Oi? O que é que esse... É assim, não tem o E aí, o E, no Uhum, final? Por isso. que eu não pronuncio ele? Por que ele tem O que, o tipo uma quê? pronúncia de I? Sim, eu não entendi. O que o irmão quer saber? Por que eu não pronuncio E? Quando eu vou Eu não, falar agape, é nós como não se estamos tivesse dizendo, um... nós não estamos dizendo agape, Hum, nós não estamos dizendo assim. sim, agape. Você não está dizendo HP, você está dizendo HP. HP. Isso. É. Tá certo, tá certo. Deu para entender? Deu. Olha aí, pessoal. Se perguntar, tira as dúvidas. Né? Então, nós temos agora. Mais alguém tem alguma dúvida? Pessoal, eu tenho o maior prazer Não. em. Obrigado, meu Deus abençoe. Então, Pastor, nós temos aqui. é o seguinte, eu vou abrir o coração, né? É porque Isso. assim, às vezes a gente tem vergonha de perguntar. É verdade. Tem vergonha porque isso aí, nós estamos sendo alfabetizados, né? Aham. Eu nunca vi grego na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Só conhecia a alfa e o Aham. beta. Entendeu? Aham. Isso no meu caso, tá me chocando isso, assim. Você deu uma palavra no começo que eu tava criando um bloqueio na minha mente que eu tinha medo até de abrir as mensagens para ver. Fora é que eu tô. Seu Gilberto, quem é que está falando? Espera aí, irmão. É Deixa eu o, ouvir o irmão. Deixa eu ouvir o irmão. é o Quem é que Irã aqui está de falando? Camocim. É o Irã aqui de Camocim. Ô, cidade boa. Vai. Um Muito abraço para obrigado. todos aí. Aí é o seguinte, pastor, no meu caso, eu tava bloqueando, que eu fiquei tão traumatizado que eu não abria nem as mensagens, que eu tinha medo. E aí você Aham. foi dando uma palavra que disse que a gente tinha que deixar isso fluir naturalmente. E agora, Isso. fazendo esse trabalho, é que eu tô mais ou menos entendendo um pouquinho, caminhando no primeiro. É como se eu estivesse no maternal, Uhum. estudando português, entendeu? Mas Mas, é interessante. Aí a gente tem pessoal, vergonha, às vezes, de perguntar, com medo de atrapalhar, entendeu? É é. isso. Pelo menos eu tô falando por mim, não sei se alguém aí pensa desse jeito, né? Boa Aham. tarde, a paz de Deus, Jesus. É o irmão Irã. Irmão Irã? É isso mesmo. Irmão Irã, É o Irã. olha, parabéns. Porque se todos tivessem essa coragem, porque assim, pessoal, eu disse desde o começo, eu estou tratando vocês como criança. Aqui, eu botei aqui para todas as crianças aprenderem, ó. Porque no grego vocês são analfabetos. Então, tá É aqui, uma, eu é uma, botei, é uma verdade verdadeira, viu? certo? Ó, como eu estou ensinando como a criança. Então, não precisa ninguém ter vergonha. Eu estou dizendo aqui, ó, eu sou o A grego. Por que eu estou botando figurinha? É porque eu sei que vocês não conhecem. Então, eu estou apresentando. Agora, se o aluno tiver vergonha de perguntar, né, aí não vai aprender. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. De jeito aí mesmo. Então, pessoal, saiba de uma coisa, olha. Ninguém é obrigado a saber as coisas, principalmente uma coisa que você não viu. E principalmente que eu já percebi em todas as aulas que eu dou, que muita gente teve problemas na sua aula normal, está com muito tempo sem estudar,
está voltando. A cabeça ainda não está boa. Por isso que a gente tem que ir devagar. Por isso que eu digo o seguinte: pegue o material, olhe, cante. Eu mandei um monte de coisa. Alfa, beta, gama, delta. Agora, ninguém é obrigado a saber. Foi o que eu disse, pessoal? É obrigado a saber. Eu disse que é obrigado? E ninguém é obrigado a saber. Agora repita aí, por favor. Ninguém é obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber. Agora, todos nós somos obrigados a estudar. Foi o que eu disse? Todos nós somos obrigados a estudar. Se a pessoa deixa para estudar só no sábado, comigo aqui, aí não. O professor ele manda o material e o aluno vai estudar. Quando chega na hora da aula, o aluno vai tirar as dúvidas. O professor não entende isso aqui. Professor, isso aqui eu não entendi. Mas ele leu isso aqui. Eu sou o A grego, eu sou o A brasileiro. Eu sou o B grego, eu sou o B. Agora, se o aluno não... Eu tenho que fazer a minha parte. Agora, o aluno tem que fazer a dele. Agora, vamos lá, para a gente poder... Vou fazer aqui. E vou perguntar a vocês. Eu não estou mais ouvindo o professor. Será que deu problema ou é comigo só, gente? É porque eu estou calado, né? Só um minuto, viu? Vamos lá, pessoal. 2 vezes 50 é igual a 100? Sim. 5 vezes 20 é igual a 100? Sim. Sim. Então, agora lembrem uma coisa que eu vou dizer. Guardem isso. Como professor, eu ensino não apenas a matéria, mas eu ensino o aluno a aprender. Porque na didática, nós temos aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, para só depois aprender a ensinar. Então, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, para depois aprender a ensinar. Então, eu sempre dou essas dicas. Agora, se vocês não quiserem, é só dizer assim, não, professor, a gente só quer grego. O senhor só ensine grego, não nos dê dica de estudo, porque isso aí a gente faz, certo? E eu vou respeitar. Tá certo, pessoal? Então, vocês querem só grego ou querem dicas de estudo? Também. A gente quer Dica dicas de de estudo estudo também. Importante. Fica à vontade, pastor. Pronto. Então, o Sebastião levantou a mão. Diga, Não, professor, Sebastião. eu levantei a mão aqui só por equívoco mesmo. Ah, certo.
Bem, Graças a Deus. Então, pessoal, eu vou explicar. Na matemática, 2 vezes 50 é igual a 100. 5 vezes 20 também é igual a 100. Só que na didática, que é o ensino, na didática, isso aqui está errado. Na didática, é melhor, você aprende mais estudando 5 vezes por semana, 20 minutos, do que estudando 2 vezes 50 minutos. Na didática, você aprende mais estudando 5 dias, segunda a sexta, 20 minutos. Você ainda vai ter folga no sábado e no domingo, do que você estudar só 2 vezes de 50 minutos. Deu para entender, pessoal? Sim, deu para entender. Então, o grande problema, como eu tenho muito trabalho para fazer, irmãos, eu ensino quase 50 disciplinas. Agora eu estou ensinando como interpretar a Bíblia. Eu ensino exegese, como traduzir o hebraico, o grego e fazer a interpretação correta. Se eu for deixar tudo para a última hora, minhas aulas serão horrorosas. Então, o que eu faço? Eu trabalho até de madrugada. Eu trabalho um pouco durante o dia. Quando eu canso a cabeça, eu vou tomar um café, assistir um pouco de televisão. Depois eu volto para cá. Por quê? Porque se eu deixar acumular, eu vou fazer uma coisa horrível, uma aula péssima, que o aluno percebe. Vocês percebem ou não percebem quando o professor não preparou a aula direito? Sim, percebemos. Você Que não é, começa a notar. que não é o seu caso, né, professor? Obrigado, já tem um ponto. A gente elogia, viu? Já tem mais outro ponto. Você percebe. O professor começa, eita, pessoal, eu quero contar uma história. Não tem mais o que, e vai enrolando, enchendo linguiça. Então, é melhor você estudar, retirar assim, rapaz, eu vou estudar de segunda a sexta. Dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Você vai ver se você não aprende. Agora, não dá, meu. Já mandei aí. Alfa, beta, gama, delta. Botei falado, escrito, desenhado, dei aula. E o aluno não repetiu. Aí você bota de 5 em 5. Alfa, beta, gama, delta. Aí aprendi 5, professor. Oh, que coisa maravilhosa. Agora, se eu fizer a minha parte e você não estudar, vai haver aprendizado? Sim ou não? Não. Aí, Não. meu irmão, nem Jesus ensina você. Nem Jesus descendo do céu, ele vai ensinar se você não fizer a sua parte. Deu para entender, né? Deus só. Certo? Então, pessoal, quando a gente estuda outra língua, a gente está desasnando. Né? Ou seja, deixando de ser asno. Antigamente eu era asno em relação à língua grega. Então ninguém é obrigado a saber. Mas todos nós somos obrigados a tentar. Porque aquela história, é melhor pecar por tentar fazer do que pecar por omissão. Ah, não vou fazer. Então, quebre os bloqueios, tente fazer. Se você não conseguir, pelo menos você pode dizer assim, tentei, fiz o meu máximo. Aí, não conseguiu,
Professor, não entendi. Então, aqui, e eu quero que você repita isso aí, aqui não existe pergunta boba. Aqui não existe pergunta boba. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa. Muitos aqui eu sei que são pastores. Como é que a pessoa não tem medo de pregar na igreja que pode destruir uma alma e tem medo de fazer pergunta? Agora escute o que eu vou dizer como professor. O lugar de errar é no seminário. O que foi que eu disse? O lugar de errar é no seminário. Repitam, por favor. O lugar de errar é no seminário. Agora eu vou explicar por quê. Porque no seminário tem conselho. Você pergunta errado, você faz as coisas erradas, o professor fala o quê? Corrige. O professor fala o quê, pessoal? Corrige. Corrige. Então, se você errar, tem jeito? Tem sim, no seminário tem. Por quê? O professor corrige. Então, o lugar de errar, pessoal, é no seminário. Tem gente que morre de medo no seminário e na igreja fica pedindo oportunidade para pregar. Na igreja não tem mais correção. Você disse, foi embora. É igual uma flecha que você atirou, não adianta correr atrás. Oi? Professor Gilberto, Diga, meu amado querido irmão. seminário, quando eu fiz grego... No seminário, quando eu fazia grego 1 com o querido professor Pérez, gente, eu errei. Eu errei e fui reprovado. Então, eu acho que no seminário a gente pode errar, mas eu vacilei quando eu errei, ó, professor. Pois é. Certo? Então, o que acontece, pessoal? Quando você está no seminário, você pode tirar suas dúvidas. Porque se você errar, o Pérez foi meu aluno, bom aluno. Quando você errar, tem quem conserte. Sebastião levantou a mão? Diga, Sebastião. Não, professor, acho que ela continua levantada aí. Tá certo? Amém. Amém. Você é uma bênção do céu. Baixa essa mão, Sebastião. Sebastião foi cartaz. Você é meu filho na fé, rapaz. Professor, aí, viu, pastor? Diga mesmo. aqui é o Irã de Camusim. Eu estava numa igreja que eu nasci na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, mas quando eu vim morar em Camusim, por falta de opção, eu fiquei 2 anos na Assembleia de Deus, e um irmão pregou lá e disse que o diabo era onisciente. Isso, o pastor não estava no dia, isso gerou um furdunço muito grande da igreja, e essa pessoa que disse isso, ele é uma pessoa que estuda a Bíblia. Eu procurei, mas tem gente que estuda a Bíblia, mas estuda a Bíblia de cabeça para baixo, tem coragem de um atributo que pertence somente a Deus dividir com Satanás. Então, é meio complicado. Talvez hoje ainda tenha com essa ideia, eu não sei, né? É porque é assim, meu, que eu estou dizendo ao senhor. Estou dizendo a vocês que muita gente tem vergonha de perguntar. E uns não é por humildade, não. Uns é por soberba. É porque ele quer fazer tudo sem ter a humildade de perguntar. Tem gente que diz para mim assim no seminário: professor, eu não aprendo nem com homem, nem com mulher. Eu digo, então vai aprender com gay. Porque no mundo só tem 3 tipos de gente: ou homem, ou mulher, ou gay. Aí a pessoa fica tudo errado, porque falta de humildade. Então, quando a pessoa tem humildade para perguntar, quando eu estou fazendo psiquiatria, eu faço pergunta que só. Eu digo, professor, peraí, não entendi isso, não. Professor, por favor, não passe adiante, não. Eu não entendi. Mas tem gente que vai para casa cheio de dúvida, acreditando até que o capeta é onisciente,
prega e o irmão aí, coitado, aprendeu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Deu para entender até aqui? Deu, professor. Amém. Então, vamos lá. Então, essa aspiraçãozinha aqui, ela vem em cima da vogal, ou do ditongo, ou da, certo? Então, ela não vai mudar em nada. É só para dizer que você pronuncia só a vogal. A, E. Então, nós temos aqui, ó, Adelfos, em cima do A. É irmão, apóstolos, em cima do A. Então, esse Czinho, ao contrário, em cima do A, chama-se aspiração branda. Eis, que é a preposição para, e a palavra euangélio. Aí vocês já viram que quando passou para o português, através do latim, o U virou V. Então, aqui, eu quer dizer boa, angelia, notícia. Então, a palavra evangelium quer dizer boa notícia. Aí, como eu disse, no ditongo, quem vai receber tudo é a segunda letra. Então, a primeira é a aspiração. Esse Czinho, ao contrário, é a aspiração branda. Ele vem em cima de uma vogal ou do ditongo. No caso do ditongo, ele virá sempre, 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 em cima da segunda vogal. Aí eu botei aqui, ó. Dá para vocês lerem aí? Eu botei bem, bem grande. Primeiro aqui, ó. A guia. Aí tá aqui, ó, ela em cima, certo? Tá dando para ver, pessoal? Sim. Sim, professor. Aí eu botei em português aqui, ó. Alma. Toda palavra começada com vogal vai ter ela. Aluno. Aí tem que ser isso aqui, ó. Por quê? Se eu tirar o O, fica alino. Época. Ímpio. Olá. Alto. Opala. Aí no ditongo, o ditongo, a aspiração branda, que é esse sinalzinho, ele não muda nada. Só que ele vai sempre vir em cima da segunda vogal. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Por quê? É só para você saber que quando você pegar isso aqui, o texto em grego, você não se atribular mais. Deixa eu aumentar o máximo que eu puder aqui. Tá dando para ler aí? Tá, pessoal? Tá, professor. Tá ótimo. Então, esse sinalzinho em cima do E, o que é? Aspiração. Branda. Branda. Aspiração Aspiração branda. branda. Certo? Então, você já sabe. Ah, agora eu já sei o que é. Esse outro sinal aqui. Aspiração, é. Pronto. Branda. Aspiração branda. Você vê o Czinho, esse aqui. Esse aí é o agudo. Não, é um Czinho. É o mesmo Czinho? O meu óculos aqui tá embaçado. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, cambada de herege. Herege é uma coisa santa, viu, pessoal? Presta atenção, herege é a mesma coisa que dizer assim, amado. O que eu quero dizer com herege, pessoal? Amado. Ah, é porque eu acho amado meio abaldeado.
Tem gente que chega assim, oh, amado, né? Então, eu não gosto muito, parece que o cabo não é muito macho, então eu gosto de brincar assim, herege, né? Corra de macho, porque Pastor, nós somos nordestinos, e aqui nem o vento é fresco. Né? ei, pastor, Tudo é minha macho. pergunta aqui, o Irã, Diga-me, e por que pergunte. às vezes uma pessoa entende a Bíblia ou por maldade ou por ignorância e prega errado, a gente chama fulano de tal é herege. Qual a ligação que tem? Ah, é porque herege era o nome que se dava antigamente às pessoas que pregavam outra doutrina. Deu para entender? Diga pelo menos sim ou não. Não é por causa que a gente pega. Você chama nós de herege, não é porque a gente pega heresia dentro da igreja, não? Não é isso, não? Não, eu deixei bem claro. Herege é sinônimo de amado. É, né? É vivendo e aprendendo, né? Não, irmão, não é isso não. Isso aí é coisa de brincadeira minha. É porque existe a palavra. O problema de vocês é um problema de língua portuguesa. Certo? O que acontece? Existe na língua portuguesa conotação e denotação. Denotação é literal. Então, quando a pessoa chama o outro de herege, literalmente ele está dizendo que ela ensina doutrinas falsas. Que ela ensina doutrinas falsas. Isso é literal. Quando ela chama, brincando, como eu faço, de herege, aí é figurado. É sinônimo de pessoa que eu gosto, de pessoa que eu quero bem. Deu para entender, pessoal? Deu. Deus. Tá certo. É um herege do professor Gilberto Rebouça, é um tratamento especial para nós. Isso. É porque todos nós temos as nossas heresias. Né? Todo aluno tem suas Esse heresias. professor herege mesmo, viu? Aí. É tanto que você pode ver. Quando vocês começam a conversar, sai cada coisa. É ou não é? Sai, sim, sai. É porque Umas todos coisas nós temos mesmo. os nossos pensamentos. E herege é uma maneira de brincar com as pessoas. Não quer dizer que você é um ensinador de doutrina errada. Então, vamos lá. Até agora. Pessoal, eu só pergunto o que eu ensinei. Passinho do senhor. Olha aí. Eu já começou a ser o acusador. Né? Então, aqui em cima do alfa, o que é isso? É o que eu ensinei, pessoal. O que É é inspiração, esse Branda. É uma aspiração Branda. branda, pronto. Branda. Certo? Então, é só você ler aqui. Ah, professor, quando eu ler agora, eu já sei que isso aí, esse negócio aí em cima do ar, é uma aspiração branda. Deu para entender, professor? Sim, professor. Amém. Graças a Deus. Em cima da Professor, nós não consoante... estamos lhe ouvindo direito. Oi? Nós não estamos lhe ouvindo direito, não, está só cortando e. Irmão, é problema de internet. É problema de internet. Professor herege, mano. Geralmente, pagando a internet, esse problema desaparece. Então, vamos lá. Sobre a consoante Rho, ele sempre virá. Certo? Aí nós temos rema, que esse Rho é re, rema, rei, roça, aqui não é rosa. Esse S nunca tem som de Z. Roga, roçana, isso aqui nunca tem som de Z.
reg, resto, ramo, rima, ripa, remo, rapadura. Então, para dar o U, se eu tirar esse O aqui, fica rapadira. Com O, rapadura. Risada, regado. Então, você está vendo essa aspiraçãozinha aqui, ela está em cima do O. Então, recapitulando. Palavra iniciada com vogal, aí eu vou explicar aqui, vou escrever aqui bem grande. Palavra iniciada com vogal, ditongo, ou ro, recebe uma aspiração. Recebe uma aspiração em cima da vogal. Se for ditongo, quem recebe é a segunda. Né? Então, vou repetir, porque você vai me ouvir à noite. Mas na hora de dormir, você vai botar lá. Eu boto as minhas aulas, e eu boto para gravar, e quando eu vou me deitar, eu boto o fone de ouvido e fico ouvindo até dormir. Né? Porque eu aprendi uma coisa, que aprender só vai se a gente estudar. Então, toda palavra iniciada por vogal, ditongo ou pela consoante ro vai receber uma aspiração. Que pode ser branda, não vai afetar em nada, como nós já vimos, ou pode ser áspera. Deu para entender até aqui? Professor, eu tenho uma Amém. dúvida. Pronto, diga, minha irmã. Diga aí, minha irmã Cristiane. A irmã Cristiane é uma autarquia. É um caminhão carregado de teologia. Diga, minha irmã. Professor, é porque, assim, no caso aqui da aspiração, toda vez você fala a questão da vogal, ditongo ou consoante. No caso aqui, esse ro, no caso, a gente não fala o, né? O, é ro, todas as vezes, né? É Eu porque queria ele é só o que você R. Isso. Eu queria só que Certo? você me explicasse a questão, no caso, toda vez que tiver, tipo, o R-U-E, o R-U-I, aí, no caso, pronuncia ro, ré, ri, é mais ou menos assim? Explica aí para mim como é que É do jeito do português. Obrigado, irmã. Pessoal, a irmã me deu uma ideia. É igual o português. Como é que você lê isso aqui? Em português. Ro, Ah, como é que você pronuncia? ro, Oh. Agora vamos lá. Só vou mudar as letras, certo? Só vou mudar as letras. Agora, Isso. Nossa, eu estou escrevendo em grego. Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Vou. Como é, pessoal? Do mesmo jeito. É só eu saber que isso aqui é um R, isso aqui é um O. E se eu botar assim? Como é que eu leio aqui? tu, Hã? tu, Tu. E como é que eu leio aqui em português? Em grego agora. Agora eu vou escrever em grego. Ti. Tu. Tu. É a mesma coisa. Certo? Como é que eu escrevo? Como é que eu leio aqui? Sa. sa, E como é que eu leio aqui em grego? É porque ainda não decoraram nem o alfabeto. Ó. Sa. É por isso. Sa. Sa. Aí,
Como é que eu leio aqui? Sigma. Sapa. Sapa. E aqui? Sapa. E aqui agora? Sapato. Sapato. E aqui agora? Sapato. Sapato. Qual é a diferença? É que a primeira eu escrevi em que língua? Português e a segunda é grego. Pronto. É a mesma coisa. Por isso é que eu insisti tanto que Ó, pessoal, se você aprender o alfabeto, você vai embora. A gente só fica doido, abiralbado, enquanto você não aprende o alfabeto. Depois que você aprendeu o alfabeto, desendoida, bebê. Desendoida. Não fica mais ninguém. Não fica doido. Agora, o grande problema é que a pessoa passa 4 aulas e não estudou o alfabeto. Não aprendeu, não riscou, não inventou palavra. Tudo isso aqui é português, só que um é com letra portuguesa, outra é com letra grega. Essa palavra birobada aí é interessante. Ó, eu escrevo assim, o que é isso aqui? Deixa eu botar bem grande. O que é isso aqui? Que letra é essa? Alfa. Não, que letra é? Ah, Pronto. Então, A. FLO. Fló. FLO. FLO. Fló. Flor. RES. Flores. Floresta. Floresta. Olha aí. Começou a ler. Se a pessoa aprende o alfabeto, cambada de herege, aí você começa a estudar. A floresta está com animal. Pronto, aí você começa a escrever. Deu para entender, pessoal? Ok. Sim ou não? Meu professor, Deus, sim. Aí você escreve assim, ó. A bola do menino. Só que você escreve com letra grega. Aí você vai dizer assim, ai, tô aprendendo a ler. Ai, deixei de ser doido. Menino, olha aí como eu aprendi. Mas, meu irmão, sem esperar que eu vá aí, vai morrer. É birobado. Morrer não aprende. Se eu sei o alfabeto, quando você está ensinando, e olha, ninguém aí pode brigar com o filho se ele não aprendeu o alfabeto. Você vai dizer, meu filho, eu vou ter paciência com você, igual o pastor Gilberto está tendo com a gente. Porque você vai ensinar seu filho, menino, porque tu não aprendeu ainda. Né? E você está do mesmo jeito. Né? Então, você aprendendo aqui vai ensinar seu filho. Então, você começa a fazer. Aí você diz assim, a casa com Z, porque se você botar com S, fica caça. É bonita. Pronto. Você vai aprendendo a ler. Agora, se não fizer, meu irmão, aí nem Jesus. Porque Jesus vai dizer assim, Marta, Marta. Ai, te aquietar, Marta. Então, agora, pessoal, alguma pergunta até aqui?
Não, professor, aqui é a Cristiane, realmente, como você falou, o que cabe a nós é a gente nos esforçar mais e aprender o alfabeto para que a gente possa se empenhar mais, né, e ajudar também, porque é uma ajuda, né, também. Porque 5 minutos para ela de benção. É benção, é benção, essa irmã Cristiane. Essa irmã é uma autarquia. Isso é um caminhão carregado de santa. porque Não, professor, diga. ninguém é obrigado a nada, como você falou, né? Uhum. E a gente sabe da gente estar aqui tirando de 2 às 4 para aprender e realmente, se durante a semana a gente não se esforçar e der uma recapitulada aí, a gente não vai aprender nada mesmo, não. Eu faço muito Certo? isso. Eu tô aqui no YouTube com meu esposo, a gente coloca também áudio para poder a gente entender Olha aí, mais, à noite também, né? Inclusive, agora olha ele não aí. está assistir a aula porque ele foi resolver um negócio aí da igreja, mas está Uhum. sendo muito Tomara, maravilhoso. tomara que dê certo, Deus abençoe. Dificultoso, eu confesso, como o pastor Irã falou também, mas gratificante. É algo que nós É, estamos aprendendo muito. porque é assim, pessoal. Se vocês conseguirem aprender a ler em grego e a escrever, vocês vão poder ler o Novo Testamento. E aí vocês vão conferir. A pessoa diz, rapaz, olha, em grego tá assim. Aí você vai só ler lá para conferir. Porque, irmãos, um dos grandes problemas que eu vi é que muita gente que terminou comigo não sabe mais nada. Porque não continuou estudando. Você continua estudando e vai aprender. Não há nada impossível para um servo de Deus. Creia. O grande problema é que nós somos muito. Eu vou pegar uma palavra pesada, mas não verdadeiros. Porque na igreja a gente prega. Tudo é possível àquele que crê. Quem já pregou isso, diga amém. Quem crê nisso? Amém. Olha aí, ó. Amém, professor? Amém. Olha, só uma. Quem mais? Quem crê que tudo é possível? Amém. Creio que um dia eu vou dar. Amém. Glória a Deus. Ah, então, é possível você aprender grego. Agora, só é possível se você se esforçar. Me diga uma coisa, irmão. Vocês estão ensinando na igreja, não estão? Sim. O crente aprende isso aí para a igreja? Não, O que vocês dizem para os irmãos? Tem que vir congregar para aprender. Ah, e ler a Bíblia, não é não? Com certeza. O irmão tem que ler a Bíblia no meio da semana? durante a semana toda, né, pastor? Ah, até para descobrir as heresias que vocês ensinam. Aí, o aluno chega aqui, ele é pastor lá na igreja assim, você não pode faltar o culto. O culto é sagrado. Irmão, tudo é possível que crê. Pastor Juninho, tudo é possível que crê. Nada é impossível para ti, varão. Nada é impossível para ti, varoa. Mas agora você tem que fazer a sua parte. Esforça-te que eu te ajudarei. Churubicanha, Itamaraty, Paloma Picasso. Fala língua estranha. Aí vem para o seminário. Cadê o pastor Clevius? Era isso aqui. O herege Clevius. Aí vem para o seminário. Aí no seminário nega tudo aquilo que prega. Não estuda, mas quer aprender. Falta o seminário por qualquer coisa. Deu uma dor de barriga no cachorro, ele vai. Faz sopa no dia de sábado. Se fosse judeu, estava apedrejado. E quer aprender. E quer aprender.
Aí depois fica cobrando da pobre das ovelhas. Irmão, você não aprende, você não vem. Você não aprende porque você tem que ler a Bíblia. O irmão já leu a Bíblia? Não, irmão, não tive tempo. Irmão, tem que tirar tempo. Aí, qual é a nossa desculpa? Não, irmão, é porque eu trabalho muito. E eu sou o quê? Sou vagabundo? Tem aluno que chama a gente de vagabundo sem saber. Ele diz assim, professor, o senhor nem sabe. Eu trabalho, pastor, e eu não tenho tempo para nada. Você está me chamando de vagabundo. Está dizendo assim, sabe por que o senhor estuda? Porque o senhor não tem tempo. O senhor tem tempo para tudo. Não. É porque enquanto estão dormindo, eu estou trabalhando. É porque eu trabalho de domingo a domingo. É porque eu leio 10 livros ao mesmo tempo. É porque tem hora que a minha cabeça está queimando, mas eu estou aqui. Aí eu posso dizer para minhas ovelhas, esforça-te, que eu te ajudarei. Porque eu fiz a minha parte. Né? Então tenha cuidado, porque um dia eu ainda vou na sua igreja. Ficar lá na frente, assistindo você pregar. E você dizer assim, irmãos, venha para o culto. E eu lá de trás vou dizer assim, venha não, que ele falta aqui só na aula. Quando você dizer, leia a Bíblia, eu digo, leia não. Porque ele não leu não faz um trabalho. Não faz um trabalho, não entrega um trabalho. Ainda pergunta, que trabalho é? Mas lá em cima do púlpito, vamos matar o cão. Deu para entender? Sim, professor. Esse carão aí deu. Esse carão Comigo, meu clássico. irmão, ou você, É um você culto pode não de, aprender, mas vai dar boas risadas. é um culto de doutrina, a gente recebe, amém? Culto de ensino, né? Eu vou lá. Eu vou nessa igreja desse irmão aí que disse, certo? Quero ir na igreja de vocês para ouvir vocês pregando. Esforça-te. Eu vou dizer assim, esforça não, meu. É? Então, agora, existe outra aspiração, que é o ser contrário. É o ser normal, que vem em cima. Essa aspiraçãozinha aqui tem o som de H, de R. É como o H em inglês. R. Então, essa aspiração, ela vai vir aqui, ó. É o Czinho. O outro era o C contrário. Aqui é o C normal. Aí, ela, ao invés de ser A, agora é Ra. Hagios, que é santo. Rimeis, que é vós. Ó. Se não fosse ela, era só ó. Com ela, agora é ó. Ó. Hot. Aí aqui tem, ó, duas coisas. Em cima da vogal. Tem o acento agudo, que eu botei bem grande aí, ó. O acento agudo e a aspiração. Aí a gente lê assim, ó, ó. Porque essa aspiraçãozinha dá à vogal o som de ó, 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 ó. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Então, o que o grego faz? Ele diz assim para mim e para você, ó. Se vier essa aspiraçãozinha aqui, o C ao contrário, deixa eu aparecer aí para vocês. Esse Czinho aqui ao contrário, então ela não vai mudar nada. Isso é aspiração branda. Mas se aparecer a áspera, que é esse C aqui, aí ele vai mudar. Aqui vai ser Ra. Então, como é que vai ser aqui? Como é que vai ser, pessoal?
Que letra é essa? Vou fazer maior. Que letra é essa? É um E, professor? É o E. Vamos lá. Ué. E essa aspiração aqui? Como é que fica? É. É. Sem ela. Sem ela. É, Com ela. é, Ré. Sem ela. é, Com ela. é, Pronto. é, Pronto. Ré. Certo? Professor, Então, com ela fica e ré. sem ela fica e com ela fica ré, né? É assim, ó. Se eu botar, nós temos a branda, ela não muda em nada. Deixa eu apagar aqui de novo. Calma. Deixa eu botar aqui. Nós temos dois tipos de aspiração. Oi? Ó, pessoal, nós temos dois tipos de aspiração. Presta atenção. mesmo é. Ó, olha para cá. É, Pessoal, olha para cá, ó, por favor. Isso aqui é a branda. Isso aqui é a áspera. Essa branda, o grego criou para dizer que não tem nada, que você lê do jeito que está. Então, você lê assim, ó. A. A. Mas tem horas que esse A tem som de Rá. Rá. De R-A. Rá. Rá. Tem hora que esse... Aí, para gente saber quando ele é só A, vem essa aspiração. Mas, quando o grego quer que a gente saiba, que a gente leia assim, Rá, então ele coloca essa aspiração aqui em cima do A. Coisa que não tem no português. Se tivesse isso, ajudava muito. Professor, Diga. o Clevilson aqui. Pode dizer, Clevilson. Professor, existe algum momento em que vai ter o Rô com o alfa, por exemplo, para ficar Rá também, sem ter essa aspiração áspera aí? Vai. Esse aqui é só o sinal, é porque existe o A aspirado, que é Rá, e existe o A não aspirado, que é o A normal. Aí, como é que ele resolve isso? Bota esse sinalzinho em cima. Vocês já perceberam que o grego pensou em tudo. Então, nós temos aqui, ó. Amartia, que é a palavra pecado. Aí, a maioria do pessoal que vai ensinar diz assim, amartia. Ele nem viu que tem a aspiraçãozinha aqui, e ela é uma aspiração áspera. Aí a gente pronuncia assim, amartia. Reneis, héteros. Hétero é outro. No grego, prestem bem atenção. Você tem héteros, outro, de qualidade diferente. Daí nós somos héteros. Existe macho e fêmea. E existe a palavra alos.
Halos. Halos também é outro. Héteros é outro e halos é outro. O que é héteros? Outro diferente. Outro. Diga só outro, por favor. E o que é halos? Outro. Outro. Só que héteros é outro, como disse o pastor Walter, diferente. Paulo diz assim, estão pregando, héteros é o evangelho, um evangelho diferente, lá na Galácia. Mas Jesus, quando disse, eu enviarei outro consolador, ele usou halos. Halos quer dizer outro igual. Outro da mesma essência. Então, quando você começa a estudar o grego, você vai dar uma olhada lá. Porque no português só tem outro. Mas se for héteros, é outro diferente. Se for halos, é outro igual. Então, Jesus disse, eu enviarei halos, parácletos, outro consolador. Um consolador igual, da mesma natureza que eu. Então, você vai ver aqui, ó. Roi, rai, aí sempre no ditongo, aspiração, acento. Aí nós temos aqui, ó, himnos, que é a palavra hino. Hipnos, que é sono. Daí tem o remédio hipnol. Rema, palavra. Risa, que é raiz. Porque um dia nós vamos cantar, eu e vocês. Professor, Diz. por favor, essa palavra rema, eu escuto muita gente dizendo, hoje eu vou trazer uma palavra rema, Deus tem uma palavra rema. É uma redundância dizer palavra rema? O que quer dizer isso numa linguagem teológica, por favor? É uma heresia. Vou Sentido explicar literal, agora. no sentido literal, né? Agora aí, né? Denotação, né? Não, eu vou dizer agora literal, porque é uma heresia. É assim. Muita gente foi influenciada pelo Kenneth Hagin. O pessoal não sabe que as pessoas fazem heresia. Então, muita gente não quer estudar, então acaba se alimentando do que não deve. No Kenneth Hagin, ele fez uma distinção entre as duas palavras que existem no grego, que é rema e logos. Então, estas duas palavras, no grego, logos é a palavra pensada. Logos é aquela palavra que você fala e você pensou antes, escreveu um discurso, fez, e ali chama-se logos. Por isso, daí razão, discurso, estudo. Logos é uma palavra, mas que você fala sabendo. E rema é a palavra que a gente fala no dia a dia, sem ter a preocupação com a entonação. Muitas vezes nós dizemos assim, é nós, sem a concordância verbal. Então, isso é rema. Agora, o Kenneth Hagin disse o seguinte, ele fez uma distinção que não tem lugar nenhum, que é uma heresia terrível, dizendo que logos é a palavra de Deus. Toda. E rema era um pedaço da palavra de Deus que Deus dá a gente. E daí correu o mundo essa história. E aí os teólogos sentaram a peia. Disseram isso é uma heresia.
Isso é uma heresia. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, palavra, rema e logos são sinônimos na Bíblia. A diferença é que logos é uma palavra que você pensa antes. Que você vai, escreve, até para não errar, para falar correto. E rema é a palavra do dia a dia, como nós estamos conversando aqui. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Certo? Então, tenham cuidado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim, vocês me deram a oportunidade de ajudar como pastor e como professor. A Bíblia diz assim, exercita-te a ti mesmo na piedade. É assim? Tem escrito isso, pessoal? Tem, lá em Timóteo. Pessoal, Paulo diz o exercício corporal para pouco aproveito. Mas a piedade, em tudo é proveitosa. Na Bíblia, nós temos exercícios. Vou dizer para vocês, um grande problema nosso é que nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós poucas vezes exercitamos. O que foi que eu disse? Conhecemos a palavra, mas não a exercitamos. Poucas vezes exercitamos. Por quê, pessoal? Me diga uma coisa, eu vou fazer umas perguntas aqui. Fazer caminhada é bom para a nossa saúde? Sim. Hã? Sim. Fazer exercício é bom para a nossa saúde? Correr 500 metros todo dia faz bem? Sim. Fazer flexão, se levantar, baixar, faz bem? Sim. Então isso é exercício. Agora eu pergunto, vamos ser sinceros, a gente tem coragem de fazer? Não. Hã? Não. Não. A gente sabe que é bom. Mas outra coisa é fazer. Assim é na Bíblia. A gente sabe que estudar é maravilhoso. Mas, entretanto, contudo, todavia, quando você está fazendo um exercício corporal, o que acontece quando você acaba? Primeiro, vamos lá. Antes de começar, você se sente empolgado ou assim meio desanimadão? Antes de começar, empolgado. Mas quando vai terminando... Olha. Mas todo dia a gente está empolgado? Não. Tem dia que a gente diz assim, meu Jesus, hoje eu vou caminhar? Vou não. Vou não. Tem dia que a gente diz assim, correr? Vou nada. Vou nada. Porque é exercício exige. O exercício espiritual exige muito mais. Então, a gente sabe que tem que orar, mas ora muito pouco. A gente sabe que tem que estudar, mas estuda muito pouco, e olhe lá. É ou não é? Tem razão. Então, o que acontece? Na hora de colocar a Bíblia em prática, mesmo, a gente entra com a preguiça. Vem a desgraçada da preguiça. E diz assim, não estude não. Deixa que o pastor Gilberto estuda por você, vai matar o cão. Ele diz assim, não vou estudar hoje não, amanhã eu estudo. Amanhã não estudo não, depois da manhã. Porque agora eu pergunto a vocês,
Uma pessoa que está acostumada a fazer exercício todo dia, ela fica toda doída como nós? Fica não. Não, Por quê? porque já está acostumada. Assim somos nós. Quando a gente começa a ter o hábito de estudar. Nos Estados Unidos, estudar não é uma coisa triste. Aqui no Brasil, ler um livro é matar a pessoa. Nos Estados Unidos, o cara, no dia de folga, bota uma toalha num gramado e vai ler um livro. Porque ler um livro para eles é diversão. Aí aqui a gente pede para o aluno, meu irmão, lê isso aqui. Isso, ô pastor, tem 10 páginas. Ô pastor, o senhor está me castigando. Nós não queremos exercitar. Então saiba de uma coisa. Paulo diz, exercita-te na piedade. Assim como tem exercício espiritual, material, tem exercício espiritual. E nenhum dos dois é fácil. Se você quer ter um corpo legal, você tem que dar umas carreiras. E o corpo não vai querer. Se você quer aprender, tem que estudar. Mas vai dar sono. Vai dar preguiça. Você vai dizer para você mesmo, eu não entendi foi nada. Vai arrumar um monte de desculpa, porque seu corpo e sua cabeça não querem estudar, exercitar. Mas Paulo diz, exercita-te. Entendidos? Sim, professor. Sim. Pronto. Então, Vocês- agora... Alguma Você dá pergunta? palavra. Você falou aí que lá nos Estados Unidos, pessoas pegam a toalha, bota na grama e vai ler um livro. É. Se nós fizermos isso aqui no Brasil, a negada leva o livro e a toalha. É. Olha o que o pastor inventa para não ler, tá vendo? Ao invés dele dizer assim, irmãos, vamos fazer do mesmo jeito, vamos gostar de ler. É cultura. Hein? Cultura. A cultura do brasileiro é... Quando eu estudava, quando eu estudava, eu achava que trabalho era uma desgraça. E que eu não tinha tempo. Até o dia em que eu descobri que estudar é uma benção. Até o dia em que eu descobri que o professor não te ensina. Ele só abre a porta. Você só vai aprender mesmo quando você estudar por você mesmo. Vou repetir. Por melhor que seja o seu professor, mesmo que ele seja igual a mim, do bom. Mas o professor só abre a porta. Quem vai fazer de você um estudioso, alguém que vai aprender, é seu exercício, dia após dia. É você ir atrás. É como eu disse, muita gente que terminou o pentecostal comigo, hoje não sabe mais nada. Eu nunca parei de estudar. Por isso ensino quase 50 disciplinas, porque nunca parei de estudar. Não é porque eu sou melhor, é porque eu não parei de estudar. Então, que Deus abençoe suas vidas. Eu preparei para vocês, pessoal, alguma pergunta? Não. Sim ou não? Não. Vocês estão vendo, né? Olha, depois, se vierem me perguntar, certo? Na hora que eu estiver em casa, fazendo outro trabalho, para outro seminário, aquele Czinho que era mesmo, eu vou dizer assim, a matar o cão. Né? Então, quem faz o aluno é o aluno. Então, a nossa prova, eu fiz uma prova bem fácil. Eu fiz a prova mais fácil possível. Ela é aquela prova, identifique o defunto. Agora, ela não pode ser pesquisada. E olhe que eu estou vendo vocês aqui.
Todo mundo entendeu? Sim, professor. Identifique o que com a prova? A prova não pode ser pesquisada, certo? E a prova vai ser de identifique o defunto. Vai ter assim, 1, 2, 3, para você só acertar um. Certo? Então, eu vou mandar a prova agora para o e-mail. E aí você acessa a prova. Aí vai responder. É só clicar. Quando terminar, aí eu vou botar aqui e vou ler para vocês. Certo? Para tirar dúvida. Vou colocar no e-mail agora. E você clica nas letrinhas, vai aparecer a sua prova, certo? Pronto. Já pode clicar para abrir. Professor, só uma pergunta. Já vai fazer a prova agora? É. É porque, na Agora é a hora verdade... agora é a hora da minha vingança. Agora é a hora que eu me vingo do aluno que não estudou, daquele aluno que não perguntou. É não, pessoal. A prova é fácil. Eu gosto muito de vocês. Fiz uma prova que todo mundo vai saber. Todo mundo já abriu? O meu não estou conseguindo, é para clicar em cima e aparece. É, minha irmã. Onde tem as letrinhas. O meu é no celular, vou ver aqui se eu consigo. É todo mundo mesmo. Agora você tem que ter o aplicativo e o seu Google tem que estar logado. Quem mais? Quem já conseguiu abrir, pessoal? Eu consegui abrir aqui. Pronto. Quem mais? Meu aqui não tá abrindo, não. É para clicar o dedinho em cima. O meu também não. Clica o dedo em cima de quê? Do meu nome. Não, minha irmã, tá aí tem assim, ó, HTTPS. No curso, lá no curso. No grupo do curso, tem um link. Quem mais já abriu? Você vai no grupo do curso, Eu abri aqui tem já. o link lá que eu mandei. É só você tacar o dedo em cima. Pessoal, pelo amor de Deus, em nome de Frei Damião, peçam o pastor natalício para fazer uma cadeira de uso da internet, senão vocês vão sofrer. Peça o pastor natalício Eu abri aqui também. para fazer uma cadeira de como acessar a internet, para vocês saberem usar as ferramentas, porque senão vocês vão sofrer. E o pior, fazer a gente sofrer. Você vai lá no grupo do curso, lá vai ter a sua prova. Aí Já você... abri, consegui. Olha aí. Olha aí. Não, eu pensava que era aí em cima, mas tinha que ir para o grupo. Aí quando o professor explicou, eu fui para o grupo, aí abri.
Mas é porque a gente parte do pressuposto que vocês já sabem. Então é por isso que eu digo, olha, O curso, para ser avançado, tem que ter muita informação para nós. Sem informação não dá. pois é por isso que eu estou dizendo a vocês, ó, pessoal. Essa é o pastor natalício para fazer uma cadeira de ensinar vocês a usarem as ferramentas. Né? Porque senão vocês vão fazer um curso e não vão aprender, porque vocês não sabem usar as ferramentas. E hoje em dia, se eu e vocês não soubermos usar as ferramentas, quem mais abriu a prova, pessoal? Aí já coloquei o nome. Aí Espera aí, pessoal, é só para abrir. Quem mais, além da irmã, pelo amor de já Deus? coloquei meu nome. Quem mais, além da irmã? Responda aí, pelo amor de Deus. Eu já abri, professor. Sebastião. Eu já abri, Felipe Manuel. Quem ainda não abriu? Eu já abri, professor Sebastião. Pronto. Então, todo mundo que já abriu, eu vou ler. Agora é assim. Professor, já abri, já respondi e tirei 7. Não é para tu falar um negócio desse, não. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Pessoal, eu mandei alguém responder. Não, mandou esperar. Não, sai para ele. Pessoal, é preciso ter muita paciência, bem. Pelo amor de Deus. Ó. Trabalhando com adulto. E aí quer dar carão no filho. Então, vamos lá. Eu vou ler as perguntas da prova, certo? Primeira coisa, você coloca o seu nome completo. Já coloquei. Depois tem assim, o nome da letra é... Aí tem 3 opções, você vai clicar em uma. Só uma. Número 2, não é uma vogal. Qual destas não é uma vogal? Lembrando, o aluno tem que guardar todas as provas, todos os documentos do seminário, para no dia que precisar, ele ter como apresentar. 2, não é uma vogal. Aí tem 3 opções. 3, a sílaba tá. Onde é que ela está? Primeiro. Já pode ir respondendo? Não, minha irmã, ainda estou lendo. Tá bom, tá certo. Faça igual na Santa Ceia, pelo amor de Deus. Vão matar o cão. Vão matar o cão. Eu tô doidinha já. Hoje, irmã, semana que vem eu vou mandar. Ei, professor, o professor é aperreado, aperrear a gente também, professor. Eu estou aperreado? Eu tô doido mesmo. Eu tô doido mesmo com vocês. Pois é, e a gente tá ficando doidinho também. Daqui, eu saio daqui direto. Mas é porque é assim, pessoal. É porque é assim, ó. Na hora que é para perguntar, não pergunta. Na hora que não é para fazer a prova, já diz e diz quanto tirou. Vixe. Esse daí tá doido mesmo, esse aí. É? Então, a pessoa, olha, irmão, a pessoa aqui tem que ter muita paciência. É. Certo? A pessoa tem que ter muita paciência, porque como é que você vai responder a prova se eu ainda nem li? Pois não é? Ei, não, mas para ser professor de grego tem que ser doido mesmo, que ou matéria é difícil, não? Doido é tudo. Vamos lá. Não é difícil. Certo? É difícil a pessoa aprender a escrever em português? É não. Hã? Então, não, mas quando a gente nunca viu que é criança, está aprendendo, é difícil. É como o grego. Eu, para repetir, é meia hora para fazer uma letra, para ficar igual da que está em cima. Pois é. Então, nunca mais vai poder bater num filho seu, num neto seu, porque o bichinho não aprendeu. Né? Eu bati muito, agora não bato mais, não.
Olha aí, certo? Então, agora, 3, 4. O ditongo, oi, onde é que ele está? Primeira, segunda ou terceira? Quinta, a sílaba tes, T-E-S, onde é que está? Sexta, vogais longas. Quais são as vogais longas, certo? Aí tem 1, 2, 3. Aí você vai clicar só em uma. E deixa eu responder uma coisa. Você só vai, quando você clica aqui em enviar, tá aparecendo aqui, ó, enviar, já vem para mim. E já sai sua nota. Uhum. Então, mas só envia se você tiver respondido tudo. Nem que Porque seja errado, hein? todas as perguntas são obrigatórias. Então, se você não souber, você diria assim: mamãe disse que eu queria essa, mas de teimoso, pá, tá com o dedo em alguma, chuta. Aí, 7, a palavra lago. Lago. Onde é que ela está? Na primeira, na segunda, na terceira. Número 8, o número 0. É como se escreve 0 com letras gregas. Onde está? 1, 2 ou 3. Bolada. Bolada. Onde é que está? E a 10ª. Né? Eu botei um texto em grego. Na verdade, não é grego, com letras gregas. E você vai, né, ler esse pequeno textozinho e dizer qual dessas opções é o que está escrito em cima. Alguma pergunta? Se eu já posso começar a responder. Então, agora podem começar a responder, agora saibam. Não pode pesquisar, e eu estou vendo aqui. Boa prova. Quem terminou já pode enviar. Calma. Dica. Dica. Leiam bem a pergunta. Muita gente erra, não só na faculdade teológica, como na faculdade comum, porque não leem corretamente a pergunta. Então, antes de você responder, leia corretamente a pergunta. Boa prova. Oi. Tô fazendo a prova. Tá, eu tô terminando aqui rapidinho, viu? Epa, não é para pesquisar. Não mexe nada aí não, viu? Não mexe não. Não mexe nada aí não, viu? Não mexe não. E aí, você? E aí, viu?